primeiro lugar, é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Todas as vezes que me chamam para fazer palestra, eu procuro estar sempre disponível. E quando se trata, então, de crianças, de adolescentes, pré-adolescentes, eu me sinto ainda muito mais instigado e eu posso até dizer que seria uma forma de comemorar essa terceira década que eu trabalho com esse tipo de empreendimento, de ciência, né? Bem, meu nome é Marcos Agostinho Silva, sou formado em Sociologia e Política pela Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Esse ano completa aí 30 anos, não fala para ninguém, 30 anos que eu me formei na faculdade, né? E há mais aproximadamente a esse tempo, 29 anos, que eu trabalho com pesquisa de mercado e opinião pública. MAS Pesquisa, ou MAS Pesquisa, ela é a configuração das iniciais do meu nome, Marcos Agostinho Silva. E o MAS Inteligência é uma evolução do Instituto MAS, que tem procurado incorporar as novas tecnologias, né, a inteligência de dados, a ciência de dados, a esse tipo de trabalho que nós já vemos desenvolvendo já há bastante tempo. E o que me motivou sempre a trabalhar com pesquisa, que me motivou em trabalhar com pesquisa de opinião pública, em trabalhar com dados e informação, foi a própria natureza da minha iniciativa de estudar sociologia, porque eu procurava entender na minha adolescência, ou mesmo desde já da idade dos alunos do 7º ano, aí seus 10, 12, 13 anos, por que algumas pessoas tinham algumas coisas, outras pessoas não tinham algumas coisas. Eu procurava, de certa forma, entender a origem das desigualdades, né? E falando em desigualdades, a pesquisa e os números, os dados, eles servem para retratar, tirar uma fotografia. Dizem até que as pesquisas, né, de opinião pública, elas servem como uma espécie de fotografia do momento, o momento em que a sociedade está. E o que é essa sociedade? A sociedade é o conjunto de pessoas, né, com diferentes interesses, mas ao mesmo tempo interesses em comum, que é a manutenção da sua vida e da sua família, né, que possuem diversidades, diferenças no sentido de origens sociais, origens regionais, né, gênero, se é masculino ou feminino, ou outro gênero, né, raça, cor, religião. Então, é uma sociedade formada por estratos, formados por partes, né, e essas partes dessas pessoas convivem num determinado espaço, né? Então, uma das atividades que nós desenvolvemos no ano de 2019 foi pesquisar a Feira Preta. A Feira Preta é um empreendimento, né, realizado já, esse ano completa 20 anos, né, que reúne empreendedores, ou seja, pessoas que trabalham, que procuram extrair sustento para si e para sua família, por meio de um trabalho autônomo, e que ele pode ser desenvolvido em vários segmentos, né, na área de cultura, na área de esporte, na área de lazer, na área de comércio, na área de gastronomia, né, na área de moda, né. E procura-se fazer nessa Feira Preta um espaço de encontro de uma comunidade que é bastante importante no nosso país, que é um dos estratos, uma das partes da sociedade muito importante no país, que é a comunidade negra. Mas por que chamamos de Feira Preta? Feira porque tem, de fato, o sentido de ser um espaço com uma feira mesmo, com várias bancas. E nessas bancas dessa feira, tem vários produtos destinados, né, e com uma atenção especial para determinada parte da sociedade, que são as pessoas da raça preta e da raça negra, que explico para vocês as diferenças e similaridades entre elas. Eu vou mostrar para vocês um pouquinho do que é isso. Bem, antes disso, nós temos por tradição, né, mostrar, tem uma pessoa dessa minha família, que é a dona Maria Joana da Cruz, que é uma mulher negra, né, a qual nós homenageamos. Eu sou oriundo da cidade de Carapicuíba. A cidade de Carapicuíba, meus familiares chegaram a 75 anos nessa cidade, que é a família Cruz, é a família Silva, não é?
E nós sempre, quando vamos fazer alguma coisa muito importante, nós pedimos licença aos nossos ancestrais, porque nós consideramos que nossos ancestrais, aqueles que vieram antes de nós, nossos avós, bisavós, trisavós, são eles que detêm a sabedoria. E por mais que a gente tenha estudado em qualquer universidade melhor do mundo, a nossa melhor universidade, a nossa melhor biblioteca são aqueles que nos antecederam e que nos deram aquilo que é a base para que a gente viva em sociedade, né? A Feira Preta é marcada pelo empreendedorismo da população negra, então a gente tem desde o artesanato até dentro da Galeria Afro Inova, que a gente tem uma fintech negra que trabalha com financeiro, né, com meios de pagamento. Então o empreendedorismo, ele perpassa em diversas áreas, em diversos segmentos. A gente, de fato, é um povo empreendedor. Eu não vou sucumbir. Esse ano a gente tem um tema que é passado, presente e futuro, e a gente fez uma curadoria em muitas áreas para contar essa história. Desde o espaço de uma exposição que conta essas histórias do passado, o que representa esse presente, que são essas empreendedoras, esses empreendedores de mais de 10 estados, e o futuro ligado a esse espaço que é o Preta e Nova, onde tem cultura geek, onde tem economia criativa, onde tem turismo, várias linguagens artísticas e de tecnologia. E a gente tem uma praça de gastronomia com mais de 20 iniciativas que desenvolveram pratos específicos para a Feira Preta, pautado numa culinária de matriz africana. A Infopreta é a primeira empresa de tecnologia no mundo criada para a parte de manutenção e hardware de computadores, gerida por pessoas negras e LGBTs. É muito difícil ser inserida nesse mercado de trabalho de manutenção de computadores. Então a gente preza por contratar essas pessoas para também criar um espaço que seja nosso e que a gente consiga ter mais visibilidade e representatividade nessa área. Nossa Terra Firme é uma startup de apoio a projetos decoloniais artísticos e ambientais. E a gente está com uma exposição coletiva de arte geek, de várias modalidades, temos 10 artistas participando, estamos com uma exposição coletiva aqui no Espaço Preta e Nova. Eu sou muito grata ao pioneirismo, sabe, que são 18 anos lutando por espaço. As pessoas pretas têm uma defasagem de se ver e ter referenciais muito bons, tanto pela mídia, pelo que a mídia passa. Então eu quero ser uma das pessoas que traz uma imagem, uma representação boa do que as pessoas pretas podem ser e se espelhar. Preta, da cor da noite da Bahia, preta, o dia te anuncia linda e preta. Você frequentar uma piscina, poder nadar no Brasil, passa por uma touca. E a gente desenvolveu uma touca exclusiva para quem tem cabelo afro. É de uma necessidade, eu sou de uma família majoritariamente feminina e negra. E eu vi as dificuldades da minha família e das mulheres da minha família em poder frequentar esses ambientes. Então eu falei, pô, preciso desenvolver alguma coisa para dar acesso para essa galera. E aí desenvolveu uma toquinha e estamos aí. Repente meu cabelo grego, essa batida é o swing do gretor. Temos a cor da noite, filhos de toda açoite, fato real de nossa história. Então, pessoal, eu passei esse vídeo para vocês, né, para vocês terem ideia mais ou menos do que é a Feira Preta, do que é esse ambiente. E nesse ambiente, entrando agora propriamente na matéria da professora Cris, né, que é matemática, e dentro da matemática essa relação com estatística, não é? Então, dentro desse espaço físico que desenvolveu essa Feira Preta, né, passaram por lá 30 mil pessoas. Dessas 30 mil pessoas, nós entrevistamos 400 dessas pessoas aleatoriamente nos seus mais diversos pontos. Então, essas 30 mil pessoas, né, ela é entendida como um universo. O 100%, a totalidade das pessoas que passaram por lá, elas foram representadas, fotografadas por uma amostra de 400 pessoas. Tá certo? E o que é essa amostra? Fazendo um paralelo, né, com o nosso cotidiano, com as coisas da nossa casa, né, como supor que nós fôssemos fazer um suco. E esse suco, ele tem que ser adoçado. Então, eu vou supor ali, vou colocar umas 4 colheres de sopa nesse litro
nesse litro de suco. Esse açúcar vai se depositar no fundo. Se eu não mexer esse açúcar, esse adoçado vai ficar desproporcional, vai ficar mais doce no fundo e muito mais azedo em cima. Então, se eu for, por exemplo, logo depois que eu colocar essas 4 colheres de sopa de açúcar, elas depositarem no fundo, se eu pegar para saber se está bom ou não para eu consumir, eu vou pegar só do fundo, vai vir meio doce. Se eu pegar só da superfície, vai vir muito azedo. Correto? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que misturar todo o conteúdo líquido com açúcar e pegar uma parte dele e colocar na palma da mão, se você estiver sozinho em casa, né? Se ninguém estiver olhando, você coloca a colherzinha direto na boca. Se não tiver alguém por perto, você coloca na mão e passa a língua para você saber se a quantidade de açúcar está adequada. Você não precisa beber todo o conteúdo da jarra de 1 litro para saber se a dosagem de açúcar está correta ou não. Se você avaliar que falta açúcar, você coloca mais uma colher, mexe de novo, homogeneiza e pega uma parte e experimenta. Essa colherinha de suco que você pegou para experimentar, isso chama-se amostra. E uma amostra bem tirada e bem distribuída, é possível você representar com qualidade e com verdade uma parte dessa realidade, desse universo, desse jarro de suco. Vocês estão ouvindo, tá tudo bem até por aqui, não é? Sim. Então tá ok. Prosseguindo, se vocês virem aí a questão do tempo, vocês, por favor, dão uma... pode me acelerar, ou se tiver o som falando muito alto também, vocês me avisem qualquer coisa, tá bom? Tá. Bem, tá perfeito. Bem, de todas essas pessoas que participaram ali, veja só, eu comecei a pegar as pessoas por estratos. Eu quero saber qual é o grau de escolaridade das pessoas, até onde elas estudaram. Nós perguntamos, qual o seu grau de escolaridade? 70% dessas pessoas que nós entrevistamos, e que representam as 30 mil, que é o nosso universo, elas possuem ensino superior. Ou seja, já fizeram faculdade, ou estão cursando faculdade, ou mesmo pós-graduação. Aí nós temos que 29% ela tem o ensino médio, ou seja, o segundo grau, o antigo segundo grau, o antigo colegial. E apenas 1% tem ensino fundamental. Então nós vemos aqui que as pessoas que frequentam a Feira Preta, que frequentaram esse evento, têm um alto grau de escolaridade. Perguntamos também aqui, e essa pesquisa ela foi muitíssimo importante, porque embora a gente pesquise há bastante tempo, nós nunca fizemos uma pesquisa onde coubesse mais que 2 gêneros, mais que 2 alternativas de resposta quando perguntávamos a respeito do sexo das pessoas. Tá? Antes era o seguinte, em relação a gênero, você é homem ou mulher? Você é do sexo masculino ou do sexo feminino? É importante hoje em dia nós termos atenção, além de outras coisas, para a diversidade sexual. Percebe? Porque existem os homens, existem as mulheres, existe o sexo masculino, existe o sexo feminino, mas também tem as mulheres cis, tem homens cis, tem transexuais, tem homens trans, tem mulheres trans. Então é necessário que se abra espaço ou que o espaço devido seja dado para aqueles que têm uma outra opção sexual. E, inclusive, nós temos visto, né, não só na teledramaturgia, ou seja, nas novelas, nos filmes, as temáticas, ou mesmo dentro das escolas, a necessidade do respeito. Desde a infância, né, tanto pais, alunos, colegas, comunidade escolar, respeitar as opções sexuais, assim como é necessário que alunos, pais, comunidade escolar, vizinhança, respeite a diversidade religiosa também, correto? Cada um tem necessidade e direito de ter a sua opção religiosa, não sendo uma não melhor, nem melhor que a outra, porém diversa, e diversa não quer dizer que seja diferente, no que diz respeito a direitos e deveres que têm que ser cumpridos. E até fazendo esse paralelo em relação a esse mês da consciência negra, e nós estamos falando disso porque qual uma das razões da minha participação hoje nessa palestra, nesse bate-papo com vocês? É que seja um ponto de discussão a respeito do Dia da Consciência Negra.
O que significa o Dia da Consciência Negra? Não significa necessariamente cultuar um símbolo, uma pessoa que lutou em prol do direito dos negros, mas sim o despertar da consciência de que é necessário se reconhecer que a sociedade é diversa e que parte dessa sociedade, no que diz respeito à raça ou cor, é formada por uma imensa camada da população que contribuiu muito para o progresso, para a construção desse país, que aqui chegaram sem necessariamente ter sido o seu desejo e que por um período de tempo foram usadas como força de trabalho forçado e que depois essa mão de obra foi substituída pela mão de obra europeia, essa sim, tendo vindo para cá com desejo de sair de uma situação inferior de onde moravam e que vieram para cá com subsídio do Estado. Estado esse entendido como o responsável pela manutenção das necessidades básicas da sociedade. E ao substituir essa mão de obra escrava, essa mão de obra negra, essa parcela muito significativa da sociedade ficou à margem da sociedade sem trabalho, sem direitos e condições de frequentar a escola, e o que ocasiona hoje, o que acarreta hoje, o que traz hoje uma série de diferenças históricas que precisam ser sabidas e compreendidas, não só pelos negros, mas também, sobretudo, mas também para os brancos e todas as pessoas, todos os membros da sociedade. E a escola sendo um dos elementos fundamentais, uma das agências, um dos espaços, um dos universos de convivência social, onde, inclusive, a legislação específica, que é a Lei 10.639/2003, onde estabelece ali, onde se pede ali, onde se oficializa a necessidade, onde se reconhece a necessidade de se estudar a história da África, a história dos povos africanos que vieram escravizados, não escravos, mas escravizados. Escravo não é uma condição natural. Escravizado é uma condição social de opressão. E dentro da sociedade brasileira, nós temos 54% da soma de pretos e pardos que soma a comunidade negra. Já dentre os frequentadores da Feira Preta, aqueles 30 mil que havíamos falado, 73% se declaram pretos. E nós temos ainda mais 11% que se declararam pardos. Nós temos aqui, então, 84% dos frequentadores deste evento declararam-se negros. E por que a soma de pretos e pardos dá soma de negros? Porque, quando falamos de raça e cor, porque raça é a origem racial, é de onde vieram essas pessoas da cor mais escurecida, do continente africano. E quando falamos de cor, é porque aqueles que vieram para cá, e assim como vocês podem perceber, eu tenho uma cor um pouco mais escura, é mais conhecido como preto retinto, sendo que ainda há pretos mais retintos ainda, ou seja, quanto menor o grau de mistura entre pretos e brancos, é mais próximo da cor preta. Mas mesmo aqueles que são filhos de relacionamento interraciais, ou seja, negros, por exemplo, africanos, casados com portugueses, você tem os pardos, ou seja, que tem, em grande parte, o DNA da raça preta. Então, é a junção desses dois povos, dessas duas cores, preta e parda, você tem aí o conjunto da raça negra. Então, essa junção de pretos e pardos, os negros, formam a maioria da sociedade. E também, dentro da Feira Preta, como eu falei para vocês, nós investigamos também as faixas etárias, que são outros estratos, uma outra parte das pessoas que estavam ali. Então, veja só, nós temos aqui, dividido em 5 faixas etárias. Por que dividimos em faixas etárias? Porque homens e mulheres, voltando aqui, né?
Homens e mulheres, homens pensam de um jeito, mulheres pensam de um outro jeito. Homens cis pensam de um jeito, mulheres cis pensam do outro, trans pensam do outro jeito. Mulheres saem de casa, por exemplo, se elas estão num ponto de ônibus, elas têm uma das preocupações na cabeça, é se ela não poderá sofrer, por exemplo, uma violência sexual. É muito difícil um homem ter uma preocupação desse tipo esperando um ônibus no ponto de ônibus. Então, apenas por esse detalhe, por exemplo, você tem o seguinte: homens e mulheres têm direitos iguais, porém, a diversidade que você tem de gênero lhe impõe algumas preocupações que são específicas de cada segmento. Assim como negros pensam de um jeito, brancos pensam de um outro jeito. Negros, o meu filho negro, por exemplo, quando sai para uma festinha, sai para encontrar os amigos, uma das recomendações que eu faço para ele é o seguinte: cuidado quando você for abordado pela polícia. Porque é um fato muito corriqueiro, é um fato já noticiado e documentado por números, inclusive pela Organização Mundial da Saúde, pelo Ministério da Saúde e também pela Secretaria de Segurança Pública, que os jovens negros são mais propensos a sofrer violência policial. Do conjunto do universo de pessoas que foram mortas em confronto policial ou mortas pelos policiais, independente se essas pessoas que foram mortas em confronto policiais, se são bandidos ou não, se são inocentes ou não, mas 75% das pessoas mortas em ocorrências policiais são pessoas negras. E, por conseguinte, também a maior parte dessas pessoas negras mortas são homens e jovens. Então, o meu filho de 17 anos é um jovem negro que, ao ser abordado pela polícia, por exemplo, ele vai já de antemão ser abordado já tendo um preconceito, ou seja, um policial vai, antes de abordá-lo, antes de conhecer e saber quem ele é, um preconceito, né? E podemos depois transformar em pergunta. Se vocês quiserem, eu posso falar um pouquinho mais a respeito disso, da necessidade de se mostrar os estratos da sociedade. Falando aqui de faixa etária, é a mesma coisa. Jovens pensam de um jeito e... Só um instante. Jovens pensam de um jeito e mais velhos pensam de um outro jeito. Uma criança ou um jovem adolescente de 15, 16 anos, ele vai ter uma maneira diferente de pensar de uma pessoa acima de 60 anos de idade. Tem preocupações diferentes, tem aspirações diferentes. Mas na Feira Preta nós vimos que 25% era de 16 a 24 anos e 31% era de 25 a 34 anos. Então, nós temos que 56%, ou seja, mais da metade dos frequentadores desse evento que nós estávamos, são pessoas com perfil de idade bem jovem. E aí, nas redes sociais, né, que é uma coisa que se fala muito, por onde, inclusive, nós estamos conversando aqui, que é uma ferramenta, um aplicativo, né, nós perguntamos nesse evento qual a rede social que eles mais utilizavam. Então, a rede social mais utilizada era o Instagram, com 53%, nós vimos aqui o WhatsApp, com 25%, aí tem aqui o Facebook, com 16%, e o Twitter, com 5%. O Instagram é um aplicativo de rede social, de conversa, de aplicativo de fotos, muito mais utilizado, com mais frequência, pela população jovem. Então, se nós temos lá na Feira Preta um percentual, que inclusive, olha que coincidência, não, aqui a soma de 16 a 24, mais 25 a 34, dá 56%, enquanto a rede social preferida aqui é 53%. Muito provavelmente, dentre essa faixa etária mais jovem, o Instagram, inclusive, talvez ultrapasse esse percentual aqui, né? O Facebook é mais usado para tiozinho, que nem eu aqui, então estou nessa faixa aqui de 16%, vocês podem notar provavelmente que é nesse sentido que vem, se nós fizermos cruzamento de informações. Porque cruzar informações significa o seguinte: eu tenho uma pergunta 1 referente à faixa etária, eu tenho uma pergunta 2 referente a qual rede social é mais utilizada. Então, o que eu posso fazer?
eu cruzo o resultado, eu faço o intercâmbio, eu misturo a resposta da pergunta 1 com a da pergunta 2 para saber de cada faixa etária qual rede social eles usam. Ou então posso fazer o contrário, posso colocar numa tabela na horizontal a rede social que eles usam e cruzar por faixa etária. Então eu consigo, dentro de uma mesma pesquisa, obter resultados individuais, pergunta por pergunta, e também vários cruzamentos que vão me dar outras informações e que modernamente chama-se isso de algoritmo, e aí vai a conversa até quase que infinita. Até aqui tudo bem? Pessoal, tá tranquilo? Sim. Tranquilo. Só gostaria de registrar que eu parei de usar o Facebook, viu? Oi? Coisa de finzinho. Eu também não Parei gosto de usar o do Instagram. Facebook. Eu não gosto. A professora agora é do Instagram, chique. Então, tem pessoas que são jovens, né, não só de idade, mas também estão mais plugadas, né, nas modernidades. Mas eu chego lá, meu filho me ajuda muito nisso e me cobra bastante. Bem, fizemos uma pergunta lá que nós chamamos de pergunta aberta, ou mesmo uma pergunta qualitativa. Qual a diferença de pergunta qualitativa para pergunta quantitativa? A pergunta quantitativa, ela tem a ideia bem prática de se medir a quantidade de pessoas que dão determinadas respostas. E, via de regra, né, essas respostas já são previamente marcadas, já são previamente codificadas, onde a gente já oferece a alternativa de resposta, sim ou não, ou então concorda ou discorda, qual a sua cor preferida, preto, vermelho ou amarelo. Você já oferece essas informações. E tem outro tipo de pergunta que a gente chama de pergunta qualitativa, que nos medir a qualidade, as razões, os motivos. Nós vamos deixar em aberto a resposta e apenas depois de recebidas essas informações, nós vamos juntar por similaridade as palavras e o sentido das coisas para a gente procurar entender o que se passa pela cabeça das pessoas de forma espontânea, sem que a gente diga nada, o que a gente quer obter de resposta. Então, nós perguntamos para os frequentadores dessa Feira Preta o que essa Feira Preta representava para eles que estavam frequentando lá, né? Então, essa Feira Preta, para a maioria das pessoas, 13%, a Feira Preta ela significa representatividade, ou seja, ela entendeu que naquele espaço ela encontrava coisas que representavam ela, que dizia respeito diretamente a ela. Como não sei se vocês viram parte do vídeo que eu passei para vocês na TV Cultura, daquela pessoa que tinha uma banca vendendo toucas de banho para natação. Porque pessoas que usam tranças, que usam dreads, né, ou que usam canecalon grande, com coque, ou mesmo cabelo black power, eu não posso usar aquela touquinha, porque aquela touquinha é só para cabelo liso, para pessoa que tem cabelo liso, que tem cabelo curto, cabelo muito fino, cabelo que se ajusta ali. E o cabelo dos negros não necessariamente tem um formato só. Eu posso alisar meu cabelo, eu posso usar trança, eu posso usar rasta, eu posso fazer black power, eu posso usar careca como eu uso, apesar de que eu uso careca agora, porque não tem... Travou, Marcos. Travou? Já voltou. Tá. Então, o fato de eu poder frequentar uma piscina em igualdade de condições, isso me dá poder. Ele fala assim, olha, eu posso fazer isso. Empoderamento é isso. Vou dizer, gente, eu posso fazer isso. Eu posso fazer uma coisa que eu pensava que eu não podia fazer. Ou eu posso fazer uma coisa porque agora eu sei os caminhos que eu posso utilizar. Sei lá, por que nesse espaço, como vocês vão ver, tem muitos professores que frequentam essa Feira Preta? Porque nessa Feira Preta tem bancas e mais bancas de livros e mais livros que tratam dessa questão da história dos povos africanos, que tratam do cinema negro, que trata o esporte na participação do negro de uma outra forma, né, que trata de valorizar, inclusive, história de negros que não são escolarizados, que talvez não tiveram tanto destaque, não tiveram mídia, mas foram tão importantes para a sua comunidade, quanto essa minha tia que eu apresentei agora, que é minha tia Maria, que na verdade não é tia, mas é prima, mas como ela é mais velha, é a tia de todas. Né? Então, outro elemento que aparece aqui em terceiro lugar é a resistência.
O que significa resistência para essas pessoas que estavam lá? Olha, enquanto eu tiver espaço e convivência, enquanto eu encontrar momentos e lugares onde eu possa ser valorizado, eu vou ter condições de resistir. E o que é resistir? No caso da comunidade negra, dos negros, dos ditos pretos também. Olha, eu tenho condições de, apesar de os meus ancestrais, há 400 anos, terem vindo para cá de maneira forçada, terem sido submetidos a trabalho forçado, a castigos, a humilhações, ao apagamento da história, a toda uma marginalização, a toda uma falta de espaço, a gente ainda tem condições de resistir, nós temos condições de produzir, nós temos condições de preservar nossa cultura, nós temos condições de investir em empreendedorismo, nós temos condições de preservar as histórias do nosso povo preto, de viver em comunidade, de ter união, de manter a nossa unidade, de entender que nossa raça é maravilhosa. E, como eu estava dizendo para vocês, o perfil das pessoas conta a ocupação. Quem são essas pessoas? Com que trabalham essas pessoas que foram para lá participar da Feira Preta? Dessas 30 mil pessoas que estavam lá, quais são as profissões preponderantes, as profissões que mais aparecem? Está ali educadores, professores e professoras, pedagogos e pedagogas, diretoras de escola. Em segundo lugar, vem estudantes. Então, veja só, olha só que coisa bacana. O caminho para vencer as diversidades, o caminho para se disseminar aquilo que que deveria ser o principal da nossa convivência em sociedade, que é a busca da igualdade, da fraternidade, da igualdade, né, de combater as desigualdades. Né. Aqui é uma afirmação de que a educação é um caminho para que a gente vença essas barreiras, para que esses 20 de novembro, que esses dias da consciência negra, sejam dias, sejam incorporados no nosso dia a dia, e não apenas em um dia, não é? Então, está aí uma dica para que a gente possa prosseguir. E eu sou prova viva disso, porque eu estou aqui dando uma palestra com a participação de professores, de gestores de educação, de profissionais que estão preocupados em entender essa diversidade e trabalhar isso, nesse momento da sociedade que a gente vive, inclusive na pandemia. Eu até faço convite a vocês, saiu hoje, se não me engano, um estudo do IBGE, dizendo a respeito das transformações, das consequências da pandemia na vida das pessoas, e demonstrando, e isso não sou eu que estou dizendo, mas um órgão oficial de Estado, dizendo que os efeitos negativos da pandemia incidem muito mais sobre a população negra, seja em termos da mulher negra, que mais trabalha na área de serviços, sobretudo no serviço doméstico. Ela incide também junto aos jovens negros e às crianças negras, inclusive devido ao fato do distanciamento da escola e do distanciamento da merenda escolar, inclusive, e a questão do ensino remoto, pela dificuldade maior dessa comunidade negra, jovens e crianças negras, com acesso à internet. E muito mais ainda com a morte precoce de jovens negros assassinados pela polícia ou em mortes violentas. Então, é muito importante o papel da educação, dos profissionais envolvidos com esses segmentos, para que a gente tenha mais entendimento do que se passa, não é? Bem, na Feira Preta também nós perguntamos, e isso é um aspecto bastante importante, o aspecto do consumo, né? Então nós perguntamos o seguinte: na sua opinião, qual a marca que mais se identifica com o público negro? Por que nós estamos dizendo isso? Nós temos aqui, por exemplo, que a Nike foi uma marca lembrada, né? Quando nós perguntamos, né? A Salon Line, que é um produto cosmético, a Natura, que é cosmético, Crioula, que é cosmético, né? Cê é Louco é a marca de, se não me engano, que é uma grife. Eu não sei se é de roupa, eu vou perguntar para o meu filho se é louco, é de camisetas, é de shirts, como estão dizendo aqui. Tem Oi, a Salon Line é cosmético, né? Aí você tem a Xongani, é de roupa também, não é isso, Marco? Xongani é de roupa.
né? A Power Black, Black Power, tem a 4P, que é a roupa também, tem a Puma. Então vocês percebem por que nós perguntamos a respeito das marcas? Porque, via de regra, nós vemos em shopping centers, em supermercados, jovens negros, pessoas negras sendo abordadas pelo segurança das lojas, tendo uma desconfiança, jovens negros e pessoas negras sendo perseguidas dentro das lojas pelos seguranças. Porque se há um público que é perseguido, é o público negro. Porque a desconfiança é que o negro ele é ladrão, que o negro é marginal, o negro não tem condições de consumir. Então, mas nós consumimos, os negros consomem muito. Em algumas marcas específicas não existiriam, não teriam a projeção que tem se não fosse os negros. E mais ainda eu vou dizer, algumas marcas começam a aparecer, sobretudo dentro desse nicho, dentro de um grupo de pessoas, tem uma maior consciência dessa diversidade, tem uma maior consciência da sua participação no mercado, na participação da sociedade, começam a surgir marcas alternativas, como a Lab Fantasma. Sabe o que é a Lab Fantasma? Lab Fantasma é Laboratório Fantasma. Sabe o que é Laboratório Fantasma? Laboratório Fantasma é do Emicida. O Emicida, que é ali, cantor de rap, escritor, tem um programa da GNT, tem canal, é um influencer, é um youtuber, né, que tem sua própria grife, e ele consegue, por meio do seu trabalho, incentivar outros jovens empreendedores, e a sua marca, dentro da comunidade negra, ela não perde nada para uma Adidas, 4% citou uma Lab Fantasma e 4% citou Adidas. Então você, o nível de importância que essas marcas têm para o consumidor negro, e o que nós estamos dizendo é que essas marcas que são vendidas, né, para os negros, essas marcas que estão nos magazines, né, ou Magazine Luiza, ou numa Renner, ou numa loja específica, elas têm que ter responsabilidade, elas têm que fazer investimento no treinamento, na capacitação dos seguranças, das lojas, dos vendedores, da melhor maneira de se tratar o público consumidor negro. Não por uma questão de caridade, não por uma questão de benevolência, mas porque nós somos consumidores e representamos no mercado, em pesquisas recentes, durante um ano, a quantidade de consumo dos consumidores negros no Brasil é de 1 trilhão e 700 bilhões de reais. 1 trilhão e 700 bilhões de reais. Esse 1 trilhão e 700 bilhões de reais de consumo supera em muitos países do mundo. Agora, como é que a gente tem essa capacidade de consumo e é tratado ainda chibatada, joelho no pescoço, em alguns estabelecimentos comerciais, não é? Para finalizar, nós vamos falar de um último dado aqui de pesquisa, que é o seguinte: quando falo em cabelo, qual é a primeira marca que vem à sua cabeça? Né? Não é um trocadilho, cabelo, cabeça, né? Mas cabeça é mind, top of mind. Nossa pesquisa foi uma pesquisa de top of mind. Pesquisa de top of mind, que ela pode ser extrapolada ou pode ser representativa daquele universo que estava ali presente, que é daquelas 30 mil pessoas. Mas que nós sabemos que dentro da sociedade tem pessoas que fora essas 30 mil que não foram lá, mas que têm as mesmas características, se declaram negras, possuem nível universitário, ou são professoras publicitárias ou estudantes, têm um grau de consciência X que também consomem esses produtos. E vocês veem aqui, né, a Sala Online, que apareceu lá como uma das marcas que mais representam a comunidade negra, aparece aqui. 1/3 das pessoas disseram que, em se tratando de cabelo, a Sala Online é a principal marca, com a Seda, vindo com a Lola, depois a Scala, a Embeleze, a L'Oréal, Beleza Natural, Natura, Pantene, Makeda, 3M e Soul Power. O que isso aqui significa? Significa que de cada 10, em média, de cada 10 negros que vão comprar algum produto para cabelo, né, que tenha um perfil similar a esse da frequentador da Feira Preta, de cada 10 pessoas que compram algum produto para cabelo, 3 consomem a marca. O objetivo de ter feito essa pesquisa na Feira Preta.
da Feira Preta, ou em outros eventos, ou em outras situações, nós vamos buscar patrocínio da sala online para falar para algum evento da Feira Preta, ou qualquer outro evento. Ou então dizer o seguinte, sala online, vai ter, por exemplo, um baile funk, né? Então, gostaria que você patrocinasse esse baile funk, né? Vai ter um show do Racionais MC, então a sala online pode ser um patrocinador. Ou então vai ter um encontro de professoras negras, então a sala online pode fazer isso. Ou então vai ter uma live falando a respeito do empoderamento das meninas negras, né, por meio do melhor tratamento do teu cabelo. Então a sala online pode ser um investimento. Ou mesmo, né, essas outras empresas, né, a mesma Lola fala, caramba, mas por que eu não sou tão lembrado quanto essa sala online? O que ela tem, né? Será que a sala online ela consegue se comunicar melhor com a comunidade negra? O preço é melhor? O produto é melhor? Se adapta melhor no cabelo? O que eles têm que eu não tenho? Então, a pesquisa de mercado e opinião pública, isso chama-se de mercado, porque é pesquisa de mercado, porque os dados e informações dessa pesquisa vão servir para que pessoas que tenham um determinado tipo de produto saibam para onde melhor encaminhar, seja a comunicação, para quem vai vender, para quem vai falar. Pesquisa de opinião pública, no geral, significa que uma empresa trabalha e tem como produto procurar reproduzir o que as pessoas pensam sobre o assunto em determinado momento e determinado local. É isso. Eu queria aqui voltar aqui a tela onde eu aparecesse, Marcos. Estou com um auxiliar aqui, estou com um auxílio luxuoso aqui. Vocês estão me ouvindo bem? Tá sim, Marcos. Agora a gente vai abrir para perguntas, né? E aí, se tiver algum tema que vocês queiram se aprofundar, aí o Marcos vai responder para vocês. E se ninguém tiver a primeira pergunta, eu quero fazer. Alguém quer fazer alguma pergunta? Não, professora. Marcos, hoje você é proprietário de um instituto de pesquisa. Em algum momento na sua carreira, a cor da tua pele te atrapalhou? Não, a cor da minha pele me atrapalha todos os dias. A cor da minha pele trabalha todos os dias, porque eu sempre digo, até falei com um amigo meu hoje, que eu acordo todo dia desempregado. Porque um empresário, um empreendedor, se ele não vende, ele não come, né? Então eu não tenho salário, então eu tenho que trabalhar. Então, além dos clientes que eu já tenho, né, eu preciso buscar mais clientes, né? Então, não foi uma, nem duas, nem três vezes, né, onde você chega numa sala para você apresentar os resultados de uma pesquisa, e pelo olhar das pessoas, as pessoas já franzem a testa e está escrito, sem elas falarem. Mas esse cara aí que eu vejo no meu dia a dia, que ele estaciona meu carro, que ele carrega a minha sacola, ou que eu escondo a bolsa quando ele entra no elevador, esse cara vai dizer quais são os rumos que a minha empresa vai tomar, qual o destino de 1 milhão, 2 milhões, 10 milhões, né? Ou mesmo uma agência de publicidade, né, que vai procurar entender qual o melhor caminho para vender um prédio, por exemplo, de apartamentos. E eu chego lá dizendo que a estratégia de comunicação está errada porque a pesquisa que nós escolhemos, o público que frequenta o estande de venda não é aqueles que eles estão se comunicando. E a pessoa fala, mas quem que esse cara que eu entendo como nada, né, que eu vejo como trombadinha, vai dizer o que eu tenho que dizer? Né? Pessoas, inclusive, que não conviveram na faculdade nem com professores negros, nem com colegas negros, que durante sua vida inteira entenderam e conviveram com negros em situações subalternas. Então, é uma situação que, assim como eu falo para o meu filho, que ele tem que tomar cuidado de que maneira ele vai ser abordado pela polícia, porque ele vai ser, né, pelo menos uma vez por mês, ele vai ser abordado pela polícia, ele tem que saber se posicionar, porque dependendo da situação, ele acaba levando um tiro. E eu, dependendo da maneira que eu me comporto, eu posso conquistar ou perder esse cliente, muito embora muitas das situações não dependem de mim, mas do próprio preconceito das pessoas que já vem embutido, e às vezes eu não consigo apresentar sequer a proposta de trabalho, porque eu não passo pelo filtro. Obrigada, Marcos. Pessoal, o chat está aberto para as perguntas, professores também. Ô, Marcos, posso fazer uma pergunta? Claro! Ok.
Quando você foi fazer uma entrevista de emprego, já te prejudicou sua cor? Olha, eu fiz muito poucas entrevistas de emprego, né? Eu comecei a trabalhar comecei a trabalhar assim, mesmo de verdade, recebendo um salário todos os meses, com 13 anos. Eu estava no 7º ano quando eu comecei a trabalhar. Eu estudava na Escola de Engenheiro Mário Salles Souto, em Carapicuíba, eu estava no 7º ano, e eu saía da escola meio-dia e meio e entrava no Colégio Mackenzie, na Faculdade Mackenzie, eu era office boy e auxiliar de gráfica no Colégio Mackenzie, lá em São Paulo. Eu entrava às 2 da tarde, às 14 horas, e saía às 21 horas, né? Então, eu fui indicado por um amigo meu, que era negro também, que trabalhava lá de office boy. Então, eu já entrei com essa referência lá, de boa, né? E depois, quando eu saí de lá, eu entrei na Eletropaulo, né? Fui trabalhar como auxiliar de escritório também. E lá foi um concurso, né? Então eu fiz um teste, passei, e depois passei em outros testes internamente lá. Então, para entrevista de emprego, eu tive muito pouco. Agora, quando eu já estava lá dentro, já trabalhando na Eletropaulo, né? Eu lembro que uma vez abriu uma vaga para desenhista, né? E eu era auxiliar administrativo, eu era auxiliar de escritório. E foram chamadas 4 pessoas para fazer o teste, para ver se eles conseguiam ser aprovados para ser promovidos, né, ganhar mais, ter um salário melhor. E eles chamaram essas quatro pessoas, eram 4 pessoas, e não me chamaram. E todos eles tinham a mesma qualificação que eu, sendo que eu tinha até uma qualificação um pouco maior que eles. Só que eu descobri, aí eu perguntei para minha chefe, por que eles foram chamados e eu não fui? E aí, não, que eu esqueci de te falar. Não tinha esquecido, não. Aqui o chefe daquela sessão não queria que eu fosse trabalhar lá, porque nessa idade, eu já era um pouquinho mais velho, já tinha uns 18 anos, 19 anos. Eu era uma pessoa que já questionava, que já perguntava a respeito, inclusive, por que tinham essas diferenças, né? Que pretos eram tratados de um jeito e brancos eram tratados de outro. Mas eu consegui, né, fazer com que eles voltassem atrás e abrissem a vaga para mim de novo. Eu fiz o teste e passei. Mas eu sabia que eles não queriam que eu fosse para lá porque eu era negro. Entendi. Obrigado. De nada. Ô, Mark, professor Carlos, tudo bem? Olá, tudo bem, professor? Então, eu trabalhando com eles, no ramo falando um pouco sobre tecnologia com esses 7º anos, e a gente discutiu um pouco. Aí eu gostaria de saber se na sua pesquisa vocês abordaram lá na Feira Preta os ramos que eles mais desenvolvem em tecnologia lá. Essa é uma primeira pergunta, se é que vocês pesquisaram. E a segunda, e no campo do empreendedorismo, qual é a relação da Feira Preta com isso? Se você pesquisou para nos trazer essa... Muito boa essa pergunta, porque tecnologia e juventude hoje tem tudo a ver. Inclusive, na Feira Preta, quem participou dessa pesquisa comigo foram jovens pesquisadores, dentre os quais o meu filho. Porque até 3 anos atrás eu fazia pesquisa, coletava dados com questionário de papel. Então, pegava um papel, fazia um modelo de questionário, tirava xerox e as respostas eram colocadas de forma de caneta, né? E um dia eu chamei meu filho para fazer um trabalho comigo, né? Estava de férias, e para ele fazer uma codificação de questionário, ajudar a conferir questionário. Ele falou, pai, mas ninguém usa papel, mas nós temos que usar mais a tecnologia. E a partir desse momento, eu falei, tá bom, cara, eu já tinha ouvido falar disso, né? Só que estava meio com preguiça de trabalhar nesse sentido. Vai atrás disso para mim. Então ele conseguiu uma empresa, hoje a gente já tem um relacionamento com uma outra pessoa que desenvolve isso para a gente. E a pesquisa que fizemos na Feira Preta foi um marco, porque a partir da pesquisa da Feira Preta, em 2019, dezembro de 2019, nós nunca mais trabalhamos com questionário de papel. Foi a primeira pesquisa de uma série onde usamos da tecnologia para fazer o nosso trabalho. E na Feira Preta, inclusive, tinha um espaço, que é o Espaço Geek, né, de cultura geek, que é de tecnologia, de quadrinhos, de redes sociais, de fanzines, de uma série de outras coisas eletrônicas, de jogos, de oficinas de jogos, né, que foi criado um espaço específico para isso, né, porque dentro da comunidade jogos e tecnologia, né,
ele não é um segmento que é ocupado muito por jovens negros. Está começando agora a ser ocupado por jovens negros, porque, de certa forma, não era algo acessível. Então, passou a ser mais acessível e os jovens negros passaram a também se envolver mais nesse segmento. E também não é um espaço muito feito para as mulheres. É muito difícil você ver mulheres gamers. Está se ampliando o espaço, mas as mulheres gamers, elas começam a ocupar um pouco mais de espaço agora. Agora, especificamente dentro da Feira Preta, foi dado muita ênfase nessa questão do empreendedorismo e especificamente do empreendedorismo na área de tecnologia. Porque o setor de desenvolvimento de jogos é um setor muito promissor. O setor de desenvolvimento de startups, de novas tecnologias. Por exemplo, tem uma startup que é uma agência de turismo de intercâmbio cultural, intercâmbio estudantil de jovens negros para fazer intercâmbio em residências de famílias negras nos Estados Unidos ou no Canadá ou em outros países. Porque é um choque, porque não basta você ter dinheiro, uma família negra, não basta ter dinheiro para mandar seu filho para o exterior para estudar, ou ter feito poupança, não basta ter o TOEFL, não basta ter um inglês fluente. Ela precisa estar num ambiente onde ela vai poder desenvolver essa potencialidade, porque muitas vezes ela vai estar sozinha num outro país, onde vai sofrer discriminações e sem amparo de uma sociedade. Então, existem muitas desistências de jovens negros que não conseguem se encaixar nas famílias onde fazem intercâmbio com famílias brancas nesses lugares. Então, no espaço da Feira Preta, o mote é o empreendedorismo, para você buscar o encontro de pessoas que procuram produzir elementos e coisas e serviços específicos para a comunidade negra, e aí a pesquisa ela serve como ferramenta de trabalho para que esses empreendimentos tenham um investimento mais certeiro, né? E também a troca de experiências, inclusive no setor financeiro. Porque você tem lá, você deve ter acompanhado uma entrevista do Nubank lá na TV Cultura, onde a diretora do Nubank disse, numa pergunta dessa, mas vocês na empresa Nubank têm espaço para trainees negros, né, como o Magazine Luiza, por exemplo, abrir espaço especificamente para trainees negros? Não, a gente não tem, porque é difícil achar e a gente também não pode nivelar por baixo, né? Então, ao falar uma frase como essa, ela quis dizer mais ou menos o seguinte, olha, todos os negros estão por baixo, ou isso foi entendido, o mercado entendeu isso, a Bolsa de Valores fez com que os pontos fossem desvalorizadas as ações do Nubank na Bolsa de Valores no dia seguinte, ao passo que o Magazine Luiza, quando anunciou que ia fornecer vagas específicas para trainees negros, as ações da Bolsa de Valores do Magazine Luiza aumentaram no mercado, ou seja, tratar a diversidade, investir no empreendedorismo negro, investir no conhecimento na consciência negra e trazendo isso como um reconhecimento de mercado, como potencial de consumo, como valorizar as potencialidades dessa comunidade, dos jovens, mulheres, negros, jovens, mulheres e mais velhos, isso faz que as empresas tenham lucro. Se essa empresa de cabelo começar a investir mais na comunidade negra, ela vai ter mais lucro ainda, né? Assim como todas as outras empresas cuja a imagem da Feira Preta tem ajudado a contribuir para isso, tem tido lucro. Para finalizar, professor, ontem, no Roda Viva, esteve presente lá com uma das entrevistadoras, era a Adriana Barbosa, a fundadora da Feira Preta. Minha parceira estava entrevistando quem? O presidente da CUFA. O presidente da CUFA é a Central Única de Favelas, que diz o seguinte, olha, a favela tem consumo, a favela consome gás, consome energia, consome roupa, consome comida, consome cultura. Só que na favela você tem a maior incidência de violência policial, etc, etc e tal. Na favela tem pouco esgoto, na favela e tem a maior comunidade negra. Então, quanto
não se elimina as favelas e as ditas comunidades como deveria ser, então essa associação, que é a CUFA, procura fazer ações na área de empreendedorismo, empoderamento, consciência, educação, para superar essas desigualdades, essas diversidades. E eu tenho um prazer imenso em conhecer essas pessoas, e mais que conhecer, dar uma pequeniníssima contribuição em um passinho para que a gente consiga superar essa diversidade, né? Preservar a diversidade e trazer mais igualdade. É esse o trabalho que a gente faz e gosta muito. Tá certo, obrigado, hein? Prazer ter você conosco aqui hoje, tá? Obrigado. Marcos, o Kevin e o Pedro perguntaram de que pesquisa, mas eu acho que a pergunta deles era, quando você falou jovens fazendo pesquisa, né? O que o jovem estava fazendo lá? Eu não sei, mas talvez eles estavam fazendo a coleta para você, trabalhando ali junto ao público. E aí eu expliquei para eles que a pesquisa, né, que foi sobre os tópicos que você levantou, os dados, e que elaborou os gráficos, né? Foi o que eu falei para eles. Você quer completar mais alguma coisa? Quero, sim. Pergunta. Depois eu vou fazer uma pergunta da nossa diretora, que está aqui no chat, tá bom? Ah, tá bom. Olha, primeiro a respeito dos jovens, né? Tem algumas coisas que é muito importante para a gente. Um dia eu conversando com a minha filha conversando comigo, né? Ela falou assim, papai, quem tem criança nunca fica velho. Né? Eu achei muito bacana essa observação dela, porque é isso, eu não posso ficar velho. Né? E conviver com meu filho me traz uma sabedoria muito grande, porque eu não tenho o alcance que ele tem. Ele já nasceu nesse mundo. Então já nasceu nesse mundo dessa visão um pouco mais ampliada, a visão da tecnologia. Eu me sinto muito mais seguro fazendo esse chat com vocês aqui, porque meu filho preparou para mim a iluminação, ele preparou para mim a interface com o celular, que eu acabei não fazendo a tempo que eu tinha que fazer para entrar, mas eu estou seguro fazendo aqui, porque ele manja do Paranauê, né? E quando eles implementar essa pesquisa, sair do papel e fazer essa pesquisa por meio de tecnologia, que é o aplicativo, caramba, foi ele que me deu a ideia, e espero que um dia, que não seja a atividade principal dele, mas que ele trabalha com pesquisa e já está trabalhando. Esses gráficos que foi feito aqui, foi feito por ele, porque ele já trabalha comigo. Tem outras pessoas que trabalham comigo na minha equipe também, mas ele está fazendo isso de boa, né? Não usa mais o PowerPoint, usa o Canvas, etc. e tal, outras ferramentas. Então, eu aproveitei o seguinte, opa, tem uma grana legal, é um final de semana, ele tem amigos jovens negros, o público da Feira Preta, a Feira Preta é um público jovem também, eles são meninos que têm uma relação muito boa com professores, eles são estudantes, a maior parte da Feira Preta é de estudantes e professores, né? E eles estão plugados num monte de novidades, então eu falei, legal, eu quero uma equipe de pesquisadores coordenada por você, que é o Marcos Filho, né? Você chama essas pessoas, vou dar um treinamento para essas pessoas. Então, a participação dos jovens foi por aí. Então, eu quis mostrar, inclusive, a importância deles nesse processo, né? E também, falando rapidamente aqui, uma pesquisa não surge do nada, né? Muito mais importante que as respostas que a gente obtém numa pesquisa é a maneira com que a gente vai perguntar. Então, eu tenho que construir um instrumento de coleta de dados. O que é um instrumento de coleta de dados? É um questionário. Né? Você já deve ter recebido por aí, às vezes recebe, né? Vocês ou receberam em casa, né? Os alunos provavelmente receberam também, os pais receberam aquela pesquisa de se você quer voltar às aulas ou não. Aquilo é uma pesquisa. Né? Então, para você responder uma boa pesquisa, o questionário tem que estar bem elaborado. E o cliente, que é a Feira Preta, ele não sabe fazer o questionário, mas ele entende o que é necessário para ele obter de resposta. Então, o papel da empresa de pesquisa, do profissional de pesquisa, é construir um bom instrumento de coleta de dados, um bom questionário, saber formular as boas perguntas, fazer com que uma pergunta, ou a pergunta 1, não interfira na resposta da pergunta 2, que ela tenha uma continuidade, que seja um questionário suave, que seja um questionário interessante, que seja um questionário que acolha a pessoa que vai responder. Porque todas as pessoas que respondem, elas são voluntárias, elas fazem aquilo, é uma doação que elas dão para a gente. Então, nós tratamos quem responde questionário para a gente como o principal personagem desse cenário, desse universo aí. Então,
E a partir da coleta desses dados de pesquisa, eles são transformados em planilhas, né? E a gente faz uma tabulação. O que é a tabulação? Vem da origem da palavra de tábua, né? É uma tábua onde estão colocados todos os resultados, e esses resultados, depois dentro de um programa de computador, eles são todos entrecruzados. Eu posso separar, por exemplo, só o que as mulheres disseram, só o que os homens disseram, só o que os brancos disseram, né? Caramba, é uma feira preta, por que os brancos estão ali? Né? O que eles veem ali? O que significa para eles a feira preta? O que os jovens pensam? Então, é muito legal, porque a gente consegue esmiuçar, consegue brincar com os números, né? A gente faz disso uma espécie de adivinhação. É uma coisa muito divertida até você poder enxergar as pessoas fisicamente que estavam lá, né, o que elas pensam, o que elas falam, por meio de números. E aí a magia dos números, né, que dizem que é uma ciência exata, eu digo que não. Os números, a matemática, a estatística, não. É ciência humana. Toda ciência é humana, porque ela é feita por pessoas. E essas pessoas, elas já têm, antes de ser cientista, uma formação familiar, uma formação pessoal, que com certeza vai intervir na maneira com que ela vê o mundo. Ufa, que delícia, hein? Que aula de matemática, hein? Vamos lá. A nossa diretora Nídia, ela faz um relato e, na sequência, ela faz uma pergunta. Ela disse que, por volta dos anos 1994, ela trabalhou em uma agência de emprego e lá eram orientados a marcar códigos, né, uns combinados internos que se referiam à cor da pele do candidato. Ali ocorria a primeira exclusão do mercado de trabalho, da oportunidade. Independente da qualificação, né? Então, o primeiro quesito era esse combinado interno aí em relação à cor da pele. E ela pergunta se ainda existe relatos de que isso ainda ocorra. Sim. Olha, eu vou um pouco mais além. Eu vou um pouco mais hard. Ontem, o professor que está me acompanhando agora aqui, onde eu citei que é a Adriana Barbosa, que é a presidente da Feira Preta, a idealizadora da Feira Preta, ela estava na bancada fazendo pergunta lá pro Preto Zezé, que foi o presidente da CUFA, né? E um dos momentos, esse Preto Zezé teve um filho assassinado com 16 anos. E é o seguinte, esse código que tem nas agências de emprego, que tem nas empresas, inclusive, ele é um código que tem nas academias de polícia. Tem um filme chamado Código Vermelho, né? Não sei se é não sei o que da honra, em nome da honra, não sei, que é um filme que vocês vão lembrar que o coronel é o Jack Nicholson e o advogado, o cadete é o Tom Cruise e a outra advogada é uma outra lá que fez lá o Silêncio dos Inocentes, que eu não vou lembrar agora, né? Onde existem parte do treinamento que está fora do manual, mas é o principal, é o importante do manual. Quando nós tínhamos o governador do Rio de Janeiro, que está preso agora, não sei se está preso, William Witzel, dizendo que era para tirar na cabecinha do helicóptero, era para tirar na cabecinha de quem? Uma cabeça preta. Uma cabeça preta. Se tem um carro saindo da favela meia-noite, não importa se tem uma família dentro, vamos metralhar, porque provavelmente se tem preto dentro é bandido. Então esse código tem em vários lugares, esse código está na minha testa quando eu entro no lugar que as pessoas não me conhecem. As pessoas não sabem que eu tenho 30 anos de formação, de trabalho na área de pesquisa, não sabem que eu fiz um curso de especialização, embora curto, mas muito proveitoso, no Instituto de Matemática e Estatística da USP, ou que eu passei pelo mestrado do Departamento de Sociologia da USP. Não, ele me vê como preto, né? Tem até aquele programa do Cris, né? Todo Mundo Odeia o Cris. Não sei se vocês já assistiram, né? O Todo Mundo Odeia o Cris, mas eu assisto todos os episódios, todos os dias. Eu repito os episódios, mas tem um episódio. Mas como é que ele era? Ele era preto, negro, muito negro, ele andava negro, ele mancava negro, ele olhava negro, ele pisava negro, não importa. Não importa, ele é negro. Ele pode ser engenheiro, pode ser médico, ele é negro. Ele falava negro, ele olhava negro. Entendeu? Então, assim, existe sim isso.
E quando o Magazine Luiza resolveu, falou assim, opa, pessoal, nós estamos perdendo dinheiro com essa prática, porque existe um segmento muito forte da sociedade que tem condições de consumir, quer consumir, mas não se vê. Eu preciso de um atrativo a mais, além dos preços baixos para consumir no Magazine Luiza. Ok? Então, muito provavelmente, o volume de consumo do Magazine Luiza vai crescer muito agora no Black Friday. Eu mesmo vou procurar as linhas de produto, eu vou fazer umas comprinhas, né, que eu sou filho de Deus também, na Black Friday, eu vou procurar Magazine Luiza, vou procurar Magalu. Por quê? Porque eu me identifico com uma empresa que tem uma política específica para jovens negros. Né? Só que em algum momento, a Magazine Luiza já teve lá alguma estratégia desse tipo em relação ao consumidor negro. Opa, porque se negro é pobre, é bandido, negro não consome. Para que eu vou fazer uma propaganda de sabonete com negro usando lá? Pô, você acha que eu vou usar um sabonete que negro usa? Negro não podia beber água num bebedouro, não podia frequentar a mesma escola, o mesmo ônibus. Não é? Então, assim, então tem várias situações. Eu mesmo, eu participei uma vez, for da década de 1994, eu vou um pouco mais longe. Em 1980, 79, no programa de televisão, chamado Domingo no Parque do Silvio Santos, né? Então, a gente concorria lá, ou era um tênis Montreal, se você não era bem sucedido, mas o prêmio máximo seria uma bicicleta monareta dobrável. Meu Deus. E o desafio era o seguinte, você tinha que enfrentar a cidade contra a cidade, era Carapicuíba contra São Caetano. E eu tinha um grupo dentro da minha sala, da escola, da minha sala, que era quem tirava mais nota 10. Né? No caso, era a letra A, era A, ou B, ou C. Né? Então, só que é o seguinte, na hora, eu era, modestamente, ou modéstia às fases, era um dos mais inteligentes, ou o mais inteligente do grupo. Só que eu era pretinho. E pretinho não ficava bem no vídeo. Então, chamaram lá os meus coleguinhas de sobrenome italiano e de sobrenome polonês. A minha irmã, Ana Lu, não podia ficar na frente, junto com as menininhas loirinhas, bonitinhas, ficavam bem na câmera. Ela ficou lá em cima, ela pegou seu sanduíche de misto quente, misto frio, e sua lata de guaraná quente, e ficou lá no fundo, com as outras branquinhas ranhentas, porque as pretinhas, que podia ser linda, e as branquinhas ranhentas ficavam lá no fundo, ficava só ali na frente, as filhas do dono da padaria, a filha do dono da farmácia, as cupinchazinhas, coleguinhas dela, né? Tudo aquele pessoal que não dava um teco de lanche pra gente. Então, eu falei, mas por que eu não fui lá disputar a bicicleta? Inclusive, tinha uma pergunta lá, eu sabia tudo, eu ia gabaritar, igual o Cris também, né? Com placar perfeito, de 34-0, né? Eu podia gabaritar ali aquelas respostas. Mas por que eu não fui chamado, senhora diretora, né? Que eu esqueci o nome agora, me perdão. Porque esse códigozinho estava lá na produção do programa, o códigozinho estava na professora Dona Marisa, a qual mando um beijo, não sei se está viva, mas se não tiver que ter uma morte lenta. Que dolorosa. Tô brincando, gente. Então, esse código está em todo canto. O código está lá no segurança do banco, da porta elétrica, o código está no elevador. Segurança da perfumaria, como eu fui perseguida também. Isso. Tá no Pão de Açúcar, de Alphaville, né? Minha irmã foi, minha irmã tem doutorado, escritora, professora, nossa, quase um orixá para mim, fantástica, inteligentíssima, fina. Que adianta? É preta, ele é preta, andava preta, falava preta, entendeu? Pegava lá. Vamos lá? Vamos lá, porque a gente tem mais 15 minutinhos. A professora Diana, ainda na questão que você falou das propagandas, ela disse que vem notando, né, que as empresas estão trabalhando mais com produtos específicos para negros, né, como a base para peles negras, os cabelos cacheados e crespos.
A que fator você atribui essas mudanças na sua opinião? E o que você acha que é preciso ser feito para que esse olhar para o negro como consumidor aumente ainda mais? O Kevin, depois você responde, eu vou só falar o que o Kevin falou depois que você foi explicando sobre jovens. Ele disse que negros precisam ter oportunidade como qualquer outro, como, por exemplo, trabalhar e vários outros fatos. A desigualdade está aumentando no mundo de hoje. Isso precisa ser corrigido. O Kevin, um aluno do 7º ano C, falou isso. E o nome da nossa diretora é Nídia, e ela completou aqui falando para o Kevin que sim, que isso é verdade, né? Que por isso da pergunta dela, né? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta, aí você já vai formulando. O que você acha que nós jovens precisamos fazer para que a raça negra seja valorizada? Olha, que pergunta bacana da Larissa. Então, a professora Diana quer saber... Deixa eu voltar aqui na pergunta dela. A que fator você atribui essas mudanças, na sua opinião, em relação aos produtos, né? E o que você acha que é preciso ser feito para que esse olhar para o negro como consumidor aumente ainda mais? Nossa, muito bom, muito bom, muito bom. Em primeiro lugar, ó, então, Nívia, diretora Nívia. Nídia, é. Com N, né, de navio. Com N. Nídia. Muito obrigado pela pergunta. Eu vou procurar ser bem breve nas respostas, né? Eu vou começar pela pergunta da menina, como que é o nome dela? O que precisamos fazer? Professora Diana. Olha, é o seguinte, educação, estudar. Ah, não, você tá, desculpe, Marcos, você está respondendo então a Larissa, né? Larissa, estudar sempre. Estudar, leia. Meu conselho é leia. Leia, procura descobrir a história dos nossos ancestrais. Procura, eu posso passar para a professora Cris, procura ler livros de mulheres negras. Procure estudar e conhecer a história de mulheres negras brasileiras, de mulheres negras americanas, de mulheres negras africanas. Tá? Porque você vai ver que você é descendente de rainhas, você não é descendente de escravas, você é descendente de rainhas e que tinham povos, que tinham uma sociedade, uma comunidade e que foram escravizados. Mas você é descendente de rainha. Entendeu? Então, assim, você é uma detentora de poder, de uma ancestralidade, de uma história específica, linda e diversa. E, há um tempo, falando agora do produto de cabelo, emendando com isso, né, nos valorizar significa entender que nós temos a nossa beleza. E os jovens estão no momento que passam por aquela situação de bonito, será que eu vou ser bem aceito? Será que eu posso usar vermelho? Será que eu posso usar batom vermelho? Será que eu posso usar meu cabelo crespo? Será que eu posso entrar na piscina e meu cabelo não vão rir de mim? Não, seu cabelo é maravilhoso, sua pele é maravilhosa, nós somos maravilhosos, nós somos lindos. Ninguém pode tirar isso da gente. Tentaram, mas não pode. E o mercado está entendendo que há um aumento de pessoas que passam a entender a coisa da forma com que eu estou falando para você. E isso só passou a acontecer de uns anos para cá, de umas décadas para cá. Não que não se passe por isso antes. Né? Eu faço e penso isso há 40 anos, eu tenho 54 anos, então com a sua idade comecei a me preocupar mais com isso. Mas de um tempo para cá, com o maior acesso dos negros e negras à universidade, com o maior acesso aos negros e negras ao estudo de línguas, com o maior acesso aos negros às redes sociais, então, mais acesso a livros, então nós estamos nos conhecendo mais, deixando de ter vergonha, de ter o medo de nos assumir como negros, como tendo uma história muito linda e diversa, e isso é importante. E as empresas que não estão bobas nem nada, se eu conseguir fazer com que a minha marca seja mais visível para essas pessoas, eu vou querer consumir muito mais. Eles vão querer consumir muito mais. Daí, por exemplo, se eu tenho, vamos supor, o Michael Jordan, que é um grande astro do basquete, ou tem tantos outros astros aí, ou você tem o Neymar, por exemplo, que agora mudou o contrato dele para Puma, né? Se eu me identifico com o Neymar, se eu me identifico com aquele jogador de basquete negro, etc e tal, eu vou querer consumir aquele produto. Eu vou consumir uma coisa que está muito mais próximo a mim.
né? Então, o interesse, a gente começa a notar que as empresas têm utilizado muito mais pessoas negras e mulheres negras nas propagandas, não é? E também tem feito produtos mais específicos para essas pessoas, seja cremes de pele, né? Seja produto para cabelo, né? Seja acessórios, seja roupa, seja estampas, né? Então, esse tipo de evento onde a gente vai, que é a Feira Preta e tantos outros, sendo que a Feira Preta é mais importante, a maior da América Latina, para esse público, você vai encontrar lá pessoas que também algum dia tiveram algum tipo de dificuldade, algum dia se perguntaram o que podia fazer para melhorar a sua autoestima, para melhorar, inclusive, seus rendimentos, né? Então, quando você chega nesse lugar, é um lugar você fala assim, caramba, eu tô dentro de um lugar onde tem pessoas que podem me ajudar nesse sentido. E aí, respondendo, Kevin, muito bacana, Kevin, a sua pergunta a respeito do jovem negro. Então, eu emendando essa questão que eu estou falando com as mulheres, com a sua colega, né, da questão do estudo, para os meninos, eu tenho ainda uma questão fundamental, né, que assim, os meninos, para que atinjam uma evolução, tornem-se homens melhores, sabe o que tem que fazer? Olhar para as mulheres. E o que é olhar para as mulheres? Veja o que as mulheres estão fazendo. As mulheres, elas estudam mais que os homens. Se os homens têm, sei lá, não está na minha cabeça aqui, mas se a média de ensino das mulheres é de 11 anos, dos homens é de 9 anos. Ou se é de 9 anos das mulheres, dos homens é de 7 anos. Então, mínimo das mulheres nesse sentido. Elas são mais tenazes, elas são mais firmas nos seus propósitos, né? Então tem esse elemento. Um outro lado que é o seguinte, é respeitar as mulheres no sentido de eliminar o machismo, porque se a gente tem que combater o machismo, o racismo, tanto das empresas, quanto da política, quanto dentro das próprias escolas, né? Nós, homens negros, jovens e velhos, temos que combater o machismo, temos que combater forma de opressão à mulher, que faz com que as mulheres são... A violência das mulheres não é violência policial, não só violência policial. As mulheres são mortas e sofrem violência dos homens. Então, um passo para a evolução dos homens é esse respeito à mulher, é repensar-se como homem. E você, que é o menino que está começando agora a sua vida, o conselho que eu dou para você é esse, né? E, mais do que isso, né, fazer com que ter esse olhar vai te manter, rapaz, com certeza, longe de confusão. E o que é manter longe de confusão? Essa competitividade excessiva que existe entre os meninos, para ver quem é o mais forte, quem é o mais corajoso, quem é o mais destemido, né? E às vezes acaba acontecendo quem é que faz mais bobagem, né? Então, assim, fique longe de confusão e fique perto das mulheres, que diz respeito observe o que elas estão fazendo. Claro, aquelas que estão nesse caminho que eu falei para você, que é de estudar, se reconhecer, né? Valorizem elas, ouçam elas, porque se você ouvi-las, elas vão ouvir você, e elas têm muito a trocar ideias com vocês, com certeza. Marcos, a gente tem 2 relatos, a gente vai ouvindo os relatos e aí você vai lembrando da tua história, da tua identidade, é dolorido, né? Você fala, leia Mulheres Negras. Eu até hoje não consegui terminar de ler o livro da Angela Davis, porque mulher, raça e gênero, porque me dói muito, né? Então eu não consegui ainda atravessar o fogo. A minha amiga fala, você tem que atravessar o fogo, mas eu não consigo. Eu terminei o primeiro capítulo, quando elas estão falando, das escravas, né, e aí ela está relatando, né, o caso das escravas, e eu não consigo passar dali. Então, eu vou lendo os relatos, aí vai vindo à tona toda essa tristeza, né. Mas é o que você falou, nós somos resistência, resiliência, e estamos resistindo o tempo todo, né. Vamos lá. Exatamente. A professora Fran falou que aos 18 anos eu trabalhava na recepção da administração da Sancil, do Hospital Pan-Americano. Lá, se a vaga fosse para o hospital, eu podia entregar a ficha para a pessoa preta. Se fosse para a administração, eu tinha que mentir que não havia mais vaga. Se chegasse um branco e um preto no mesmo momento, eu tinha que mentir para os dois. Ela disse que era horrível isso. A professora Neuza, ela disse que a melhor amiga dela era negra
e que muita gente questionava por que ela era amiga dela. Olha só que coisa. Ai, ai. Tem coisas do tipo, assim, que a gente supera ou não supera, né? Tem alguns tipos de violência que são sofridas na infância, né? Eu imagino como deve ser a dor de uma criança que sofreu violência sexual dentro de casa ou na escola ou qualquer outro ambiente, ou numa piscina, num clube, né? Vocês, como professores, em algum momento da vida, ou já desconfiaram, já chegaram até você, ou mesmo tiveram que intermediar uma situação parecida com essa. Eu, quando criança, eu sofri violência da minha professora. Então, quando eu vejo, eu tenho irmãs professores e muitos amigos professores, né? Então, se ela não sabe, eu estou falando aqui, que chama-se Dona Marisa, ela foi minha professora de primária, só que ela era professora de desenho, educação artística também. E ela se aproveitava da minha condição de jovem negro oprimido, e ela me oprimia ainda mais. Né? Então eu demorei um pouco para entender. Mas eu agradeço muito ela hoje, que eu aprendi o que era racismo quando eu tinha 9 anos de idade. Porque eu falei, ué, mas por que ela escolhe a mim para carregar a sacola dela até a casa dela? Se tem 40 ou 30 alunos, por que eu tenho que carregar a sacola dela? Primeiro, eu era um filho de uma família desestruturada, só criado pela mãe. Eu saía da escola e ia para casa sozinho, porque as irmãs iam para a escola. Né? Ao final da aula, eu passava numa banca de feira, ela pegava uma sacola da dona da banca da feira, eu andava a feira inteirinha com ela, levava a compra dela, a sacola dela, com 9, 10 anos de idade, levava a compra dela, tá certo? Ela me dava uma banana, primeiro uma banana, olha só que bacana. E não era aquela banana que ela havia comprado agora, não. É aquelas 2 ou 3 que sobravam na fruteira, já meio chorando. Eu ficava sem entender aquilo, meu Deus do céu. E detalhe, eu tinha que voltar para a feira com a sacola vazia, para entregar para a dona da feira. E o outro detalhe, a minha mochila de escola ficava na banca da feira, e eu não entendia por quê. Ué, mas porque eu já estou perto da minha casa, eu voltava todo o trecho para entregar a sacola, porque a pessoa não levava a sacola. Ela pegava a sacola da dona da banca da feira. E a minha bolsa de escola ficava na feira. Sabe por quê? Depois eu fui entender, para não roubar a sacola. Caramba. Depois eu fui entender, né? Para não roubar a sacola. Então hoje eu dou risada. Mas uma criança de 9, 10 anos, por que isso acontece? Por que ela só me chama para fazer? Mas eu agradeço. A dona Marisa vai estar no meu livro, uma posição de destaque, né? E se ela não teve uma morte lenta ainda, ela vai estar lá no dia da sessão de autógrafo. Estou brincando de novo, tá? Mas o boneco voodoo existe. Tô brincando de novo. Então é isso. Então tem vários relatos, tem números. Mas o que a gente tem que fazer, mais do que o relato, é a gente ter mesmo, sobretudo os não negros, né? Ter consciência de que o racismo existe, além de nós não sermos racistas, ser antirracista. Assim como não basta não ser machista, mas temos que ser antimachista. O que significa isso? Se numa roda de conversa de homens, alguém faz uma piada machista, então alguém tem que levantar e dizer, olha, pessoal, não fica legal essa conversa aqui. Por mais constrangedor que seja, mas você interrompe. Você não alimenta essa situação. Da mesma forma, dentro de uma roda de pessoas brancas, né, se um branco tivesse uma piada racista, você, que não é negro, tem que ser antirracista naquele momento. Né? E a primeira coisa que acontece é, como empresário, já fui em algumas confraternizações, onde só tinham lá homens de bem, brancos, bem-nascidos, empresários, moradores de Alphaville ou não, rotarianos, etc e tal. Mas, e eu de negro. Então, o primeiro teste que fazem com você, numa situação dessa, é contarem piada de negro. Para ver qual é o seu... É quase que involuntário. Eles contam, eles não resistem, eles contam uma piada de negro. Ou lançam uma situação referente à questão racial para ver qual o seu comportamento. Dependendo do seu comportamento, você aceita na roda ou não. Se você ri da piada, se você se omite, se você não fala nada, se você sai. Eles testam você para ver se você... Ok, você é negro, mas você topa se embranquecer? Se você não topar,
entendeu? Então, às vezes, ou muitas das vezes, se é inevitável, a gente acaba arrumando confusão, porque não tem paciência mais para determinado tipo de comportamento com pessoas adultas. O Pedro, ele disse que foi convidado a não entrar no cinema, ele e o pai dele, mas ele ficou tão bravo, ele saiu, mas voltou e mandou o atendente se ferrar, né? E acho que a nossa diretora, ela tá se retirando, porque, não sei, ela... Oi, Pedro. É que assim, a gente chegou bem cedo, né? Porque no shopping onde que a gente ia, o cinema era todo lotado. Aí, beleza, chegou bem cedo. Daí, o funcionário falou, não tem, já tá cheio o cinema, não tem, tá lá, a sala tá toda fechada. E eu vi que, eu fui lá olhar assim, de cantinho ali no computador, lá que tava mostrando lá que tava vazia a sala, ele falou lá, daí beleza. Daí o meu pai falou, vamos voltar outra hora. Daí, só que nessa hora eu fiquei com tanta raiva que eu vi lá no computador que tava vazio a sala, eu voltei. Daí eu falei, mano, vai se ferrar, você tá mentindo só por causa que meu pai era negro, pô? É isso. Um dos grandes problemas... É Pedro o seu nome, né, Pedro? Isso aí. Ô, Pedro, uma das grandes dificuldades que a gente tem que lidar, além do preconceito, tem que lidar com a covardia das pessoas. Porque as pessoas não falam para você. Muitas vezes, e você vai ver o seguinte, que com o passar do tempo, você vai estar treinado para interpretar o olhar das pessoas. Você já não sentiu em algum momento um olhar diferente para você, Pedro? Sim. Aí você fala assim, mas esse olhar está dizendo... Essa pessoa não fala para você. Ela não te fala, mas o olhar já entrega. Então, esse olhar, né? Esse olhar é um olhar que nos incomoda, um olhar que nos oprime. É parecido, por exemplo, quando uma mulher ela vai para algum lugar com uma roupa curta, por exemplo, com uma roupa que ela quer, entendeu? Ela sente olhares diferentes a respeito da roupa que ela está usando, olhares diferentes sobre o corpo dela, né? Então, assim, o olhar das pessoas diz muito a respeito dessas pessoas, do comportamento das pessoas, e do que elas já fizeram, fazem ou podem fazer. Então, é algo muito importante, você, como homem negro, menino negro, tem que ser muito solidário com outros meninos negros e outras meninas negras, inclusive. Porque o olhar sobre a menina negra, né, é um olhar diferenciado também, um olhar de preconceito. Isso não deve nos afastar dos objetivos que a gente quer. Não é porque não querem que nossos corpos negros não ocupem alguns espaços que eles não querem, que nós vamos deixar de ocupar. Porque nós estamos amparados na lei, nós estamos amparados na nossa família, amparados na nossa escola e amparados naqueles, e eu sou um deles, que mesmo à distância, talvez você vá levar para a tua vida, que eu estou conversando com você aqui, que você pode tudo. A gente só tem que ter a malandragem de saber evitar alguns confrontos que, embora possam nos deixar felizes, aliviados por um momento, pode nos causar problemas, tá certo? E fazer com que esse ódio, às vezes, que é meio invisível, mas é transparecido pelo olhar, ele se transforma em violência física, e você não esqueça de uma coisa. Infelizmente, algumas pessoas querem nos eliminar. Entendi. Verdade. Lídia, quer falar? Usa o microfone que você pôs aqui no chat, aí depois eu vou só completar o que a Larissa falou. Oi, Cris. Olá, boa tarde, Mark, Cris, professores, alunos. Eu coloquei no chat só agradecendo ao Mark pela oportunidade, Cris, que vocês nos dão aí de trazer esse diálogo, esse bate-papo. Eu acho que cada dia mais é necessário que isso venha para as escolas, que meninas e meninos pretos possam saber aí, da condição, eu digo nossa, porque às vezes eu me incluo nessa situação, e o quanto é importante. Estão de parabéns, eu agradeço muito por nos oportunizar esse debate, a participação dos alunos, por abrilhantar, ajudar a enriquecer e trazer tudo isso para nós. Muito obrigada, viu, Mark, pela generosidade de trazer para nós essa reflexão, esse diálogo, e fazer com que essas crianças que estão chegando e que às vezes não estão ainda entendendo, esse empoderamento que é necessário.
saber que a gente pode ser, que eles podem ser o que eles quiserem, com cautela, com essa descrição que você falou agora no final, né, desse cuidado de não estar sempre aí procurando conflitos, mas saber o que nós podemos fazer, o que eles podem ser e fazer na sociedade. Obrigada, viu? Muito obrigada. Estou muito feliz com tudo que eu ouvi, com todos os relatos. Fico bastante feliz com isso. Parabéns, viu, Cris, por trazer o convidado. E parabéns, Mark. Que muito obrigado. Seja sempre bem-vindo à nossa escola. Estou bem feliz mesmo com tudo que eu ouvi. Muito obrigado, muito obrigado. A importância do meu filho é tanta que eu estou usando o notebook dele aqui, né? E ele tem o mesmo nome que eu, que é Marcos Agostinho da Silva Filho, e ele usa o codinome Mark. E eu me sinto aqui homenageado aqui por isso, e ele me rejuvenesce, e a participação dele é muito importante na minha vida. E ao falar com esses jovens, eu procuro sempre me reafinar, né? Então, a importância de estar falando com vocês aqui é igualmente a importância que eu dei quando na quarta-feira eu falando com milhares de pessoas, onde eu divulguei resultados de pesquisa eleitoral, porque eu também trabalho com pesquisa eleitoral, né? Eu tive a responsabilidade de divulgar resultados e antecipar resultados. Graças a Deus, ao meu trabalho, da minha família, da minha equipe, nós conseguimos retratar exatamente aquilo que aconteceria apenas no domingo, e mesmo com atraso que teve o TRE, nós já sabíamos o resultado. Eu diria que não haveria eleição no segundo turno em Osasco, que não houve, não haveria eleição no segundo turno em Carapicuíba, não houve. Acertamos todos os resultados de prefeitos eleitos nesse final de semana, inclusive acertamos boa parte dos vereadores eleitos. Então, só para falar em termos de responsabilidade, vocês não imaginam o que é, em meio a essa situação de pandemia, e eleições, e também o que é a política, e como é enxergada hoje, e os políticos, e também essa desconfiança que há em relação a pesquisas eleitorais. As pessoas entendem que a política é algo sujo, os políticos são sujos, todos que trabalham com eles são sujos, as pesquisas eleitorais são sujas. Mas a gente teve frieza, teve técnica, experiência, sabedoria para lidar com os odiadores das redes sociais, com as pessoas que nos difamam, e inclusive algumas pessoas que duvidam da nossa capacidade pelo fato da gente ter origem racial africana e ser negro. Então, eu não decidi na minha vida ser o maior e melhor instituto de pesquisas do Brasil, mas eu decidi ser o maior e melhor instituto que mais faz pesquisa na região oeste da Grande São Paulo. Essa região oeste da Grande São Paulo, ela tem 1% da população do país e 3% do produto interno bruto. Se nós dividirmos o Brasil em 100 regiões, em tese, esse aqui eu seria uma das... E se cada uma dessas 100 regiões tivesse um instituto melhor, eu seria uma das 100 maiores e melhores empresas do país, porque eu estou em 1% aqui do Brasil. Só para fazer uma brincadeirinha, que a gente chama de conta de padaria, né, que é uma continha burra, né, que a gente faz para estabelecer isso. Eu que agradeço vocês, obrigado, Cris, pelo convite. É muito prazeroso dar palestra para estudantes, professores, que eu já fui também, só não tive competência para ser como dizer assim, um educador, como na acepção da palavra, mas eu me sinto representado por amigos, né? A Cris foi professora do meu filho, excelente professora, diga-se de passagem, eu não tenho dúvida que todos que fazem parte dessa equipe têm igual quilate, e eu estou à disposição de vocês para qualquer outro momento que vocês me chamarem. Muito obrigado, os alunos interagiram, o Pedro, o Kevin, a Larissa, a diretora, né? Muito obrigado mesmo pelas perguntas de vocês, eu fico muito feliz. Feliz estou eu. Feliz estou eu. Eu não tenho palavras para te agradecer, como ele já falou, né? Eu fui professora do filho dele, e eu já conheci essa paixão que ele tem para falar da temática racial, né? E a importância